Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, no ar o Arena Alterosa, muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Essa é a hora da gente falar de esporte aqui na TV que o Mineiro vê. A gente vai junto até às 11h30, levando tudo que é destaque no esporte regional e, claro, falando hoje também sobre a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Final de semana de muitos gols, mudanças aí na parte de cima da tabela, principalmente, né? O líder Corinthians tropeçou mais uma vez, a gente vai fazer um balanço do Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos falar também das novidades aí para o Tupi, que está tentando fechar, né, essas negociações para a temporada 2018. E também o que vai ser destaque aqui no Arena Alterosa é o JF Vôlei, que infelizmente perdeu mais uma na Superliga, jogando em casa, e ainda segue aí sem pontuar na Superliga desse ano. E só lembrando, né, que para você participar com a gente, está aqui o WhatsApp do Arena, o 984109434. Estou recebendo aqui, depois de um longo tempo, né, sem visitar os estúdios do Arena Alterosa, o jornalista Leandro Colares. Bem-vindo. Tudo bem, Tá tudo bem? Você sumiu? Tudo ótimo. Tá recuperado das lesões? Recuperado, né? Você viu quarta-feira o desempenho, né? Só no toque de bola. Voltou com tudo. E aí, ô Leandro, pra gente começar o programa de hoje, final de semana de clássico, a gente teve Vasco e Flamengo, 0x0. Né? Botafogo e Atlético Mineiro também 0x0. A gente vai começar mostrando os melhores momentos dessa partida. Esse jogo foi importante pelo seguinte, apesar do empate, né, em 0x0, pode rodar as imagens aí para mim, por favor, o Botafogo conseguiu segurar, né, o ímpeto do Atlético Mineiro, que jogou muito, jogou para cima o tempo todo e permanece ainda ali na zona de classificação para a Libertadores. Né? Já o Atlético Mineiro, com esse empate, não consegue uma sequência que está em busca dela aí no Brasileirão, né? Vence duas, depois tropeça de novo. E o empate em casa, claro que não foi nada bom. Só que apesar de ter sido 0x0, foi um jogão para quem teve a oportunidade de assistir, né? Exatamente, né? Um bom jogo de futebol. Muitas vezes o 0x0 acha que vai ser foi um jogo ruim, né? Não foi o caso de Atlético e Botafogo. Ontem realmente um jogo cheio de alternativas, com o Atlético chegou até a pressionar um pouco mais no final, mas não conseguiu o gol. O Horto, que esse ano não tem feito diferença para o Atlético, né? O Atlético, geralmente, nos últimos anos, se valeu muito da condição de mandante jogando no Independência e esse ano isso definitivamente não aconteceu. O Atlético perdendo muitos pontos em casa e isso tem sido determinante nessa campanha fraca do Atlético, né? Pela expectativa que a gente tinha do time. Agora, o Botafogo é um time impressionante, cara, nessa temporada, porque se você for olhar o elenco do Botafogo, não é um elenco tão robusto assim, com tantas opções. Teve um calendário muito puxado, com pré-Libertadores, 2 fases de pré-Libertadores, chegou até as quartas de final da Libertadores e tá vivo no Brasileiro, segue vivo, prestes a classificar para uma nova Libertadores. É a Libertadores de novo, né? Os destaques dessa partida, o Leandro falou do rendimento do Botafogo, né? Quem rendeu muito nesse jogo de ontem e que não vai jogar no próximo jogo contra o Fluminense é o meio de campo João Paulo. Né? Ontem fez até uma função um pouco diferente daquilo que o torcedor está acostumado a ver, né? Jogou um pouco mais recuado, marcando bastante, principalmente o Robinho, e João Paulo tomou o 3º cartão amarelo, não joga contra o Fluminense. Já o Atlético contou com a volta do volante Elias, só que mesmo assim não conseguiu marcar gol. Outro destaque dessa partida, um jogador que tem, eu acho que é uma peça fundamental no Botafogo hoje, você falou dessa, né, do elenco sólido que é o Botafogo, é o Bruno Silva, né, o meio de campo do Botafogo. E aí, é o seguinte, tem uma polêmica rondando por aí que no domingo, antes do clássico na verdade, antes do jogo do Botafogo e Atlético Mineiro, né, o presidente do Cruzeiro, que daqui a pouquinho vai sair, tem troca de gestão, já anunciou a contratação do Bruno Silva pelo Cruzeiro. Só que o agente do Botafogo, né, o empresário do Bruno Silva, jogador do Botafogo, segurou isso para ter calma, que ainda está em negociação, não tem nada oficial assim. Uma coisa é certa, vai ser uma perda e tanta para o Botafogo. Ah, sem dúvida, porque o Bruno Silva é um jogador que é muito versátil, né? Um cara muito importante para o time do Botafogo, pode jogar pelo lado do campo, pode jogar por dentro também, é um jogador que tem fisicamente a dinâmica para fazer esse vai e vem que é tão importante, né? Já que o Botafogo perdeu jogadores de ligação como o Camilo, o Montilho, que tinha no início da temporada. Então, o Bruno é um cara bastante importante que encaixou muito bem nesse time do Botafogo, né? Tem sido uma das peças fundamentais. Agora, o Gilvan
é um dirigente que fala demais às vezes, né? A gente já viu ele algumas vezes antecipando contratações que não dariam certo exatamente. Seria bom para o Botafogo se a do Bruno Silva fosse mais um caso. E aí, pra gente ver como é que o Cruzeiro tá bem, né? Tá disposto a pagar uma multa aí de 20 milhões de reais, que é a multa do Bruno Silva, que tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem, até o final da temporada de 2018, dezembro de 2018. Se sair, realmente vai fazer falta pro elenco do Botafogo. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem aí um trecho da entrevista do Oswaldo de Oliveira, né, que é o técnico do Galo, que após essa partida falou aí da desenvoltura, né, do elenco, o time que foi para cima o tempo todo, só faltou realmente o gol para o Galo sair com 100% de independência. Vamos ver. A participação da torcida que nos apoiou o tempo todo foi fantástica, empurrou o time, deu força, isso foi fundamental. E depois, o que eu considero um crescimento da equipe, principalmente no aspecto tático, a gente não se desmontou. Praticamente eles só tiveram uma chance agora no final do jogo, enquanto nós martelamos o tempo todo e tentamos de todas as formas, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol, que eu acho que justamente nos daria a vitória. Bom, vamos falar agora de outro clássico, né? Um clássico agora que não foi tão bom assim, né? Eu falo clássico, na verdade, não é o clássico regional, né? Entre Botafogo e Atlético, mas é um clássico do futebol brasileiro. Agora sim um clássico regional, que é entre Flamengo e Vasco da Gama. O jogo também sem gol, não foi um jogo tão bom quanto o Atlético Mineiro e Botafogo, né? Mas com algumas chances de gols. A gente tem um trechinho da entrevista aí, também do meio de campo Nenê, né? Que foi responsável por uma das jogadas que chegou mais perto de marcar com a bola na trave. Vamos ouvir. No segundo tempo não tivemos muita posse de bola, eles foram melhores, mas tive ainda aquela chance que a bola bateu na trave e achei que ela ia entrar, fiquei bem frustrado na hora. Mas tá bom, faz parte, e depois aí com um a menos, é uma pena eu creio que acho que o resultado hoje é o de menos, temos que dar muita força pro Ramon, que é um jogador muito importante, e ele sentiu muito, ficou muito abalado, então nós temos que realmente orar para que ele venha se fortalecer e voltar o mais rápido possível, tomara que não seja muito grave. A gente ainda tem muito que melhorar, mas realmente o nosso time está muito mais organizado, vimos e pudemos colocar em prática dentro de campo a filosofia dele da parte defensiva, e agora estamos trabalhando bastante a parte ofensiva. Nosso time tem qualidade, temos que nos impor cada jogo, e equipe para isso nós temos, para estar ali na parte de cima, e realmente temos que dar tudo, e temos uma chance muito boa para a gente conseguir realmente essa vaga tão esperada aí na Libertadores. Bom, com esse empate, um pontinho para cada lado, a situação ficou o seguinte dos clubes na tabela. O Flamengo permanece ali na 7ª posição, né? E seria, se o campeonato terminasse hoje, uma vaga para pré-Libertadores. Foi o que o Botafogo teve que disputar, né, nesse ano. E já o Vasco da Gama continua em 8º lugar, sonhando com uma vaga na Libertadores. Tá surpreendendo o Vasco da Gama? Surpreende sim, porque se esperava, né, do Vasco era que ele brigasse contra o rebaixamento. E o Zé Ricardo conseguiu dar um padrão para esse time, assim como ele fez no Flamengo ano passado, né? Rapidamente ele conseguiu ajeitar o time e trazer um mínimo de consistência defensiva, né? Especialmente o Vasco melhorou muito a sua defesa sob o comando do Zé Ricardo e tem conquistado pontos muito importantes. 3 pontos de diferença para o Flamengo só, né? Se você for avaliar a quantidade de investimento, a diferença de investimento, é uma campanha bem interessante. E é bom sempre a gente frisar, o Grêmio pode vencer a Libertadores. E com isso abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro, que nesse momento seria do Vasco. Então se o Vasco conseguir terminar essa temporada, na qual ele volta da 2ª divisão, ainda com uma vaga na Libertadores, realmente seria sensacional para fechar o ano. O Eurico disse isso há um tempo atrás, quando o Vasco estava mal das pernas, aí todo mundo caiu em cima do falastrão. É muito fácil classificar para a Libertadores também, né? Fácil por quê? Quase metade do campeonato classifica para a Libertadores. Hoje em dia tá assim, né? Hoje em dia tá mais fácil mesmo, sem contar que o número, né, de participantes da Libertadores aumentou, e aí, consequentemente, aumenta o número de brasileiros na Libertadores. Para você ver, cara, o Flamengo, por exemplo, joga, não ganha e continua na zona da Libertadores. E a gente fala muito de G6 aqui quando a gente vai mostrar a tabela, só que hoje o G6 se transformou no G7, né? Porque na verdade o 7º colocado... Porque o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil e com isso abriu mais uma vaga. Já está garantido, né? Bom, na verdade, esse clássico foi no Maracanã. Eu queria te comentar uma coisa com você, o seguinte: no primeiro jogo, né, de Vasco e Flamengo no primeiro turno, deu aquela confusão toda no São Januário.
Aí jogaram o jogo pro Maracanã por questões de segurança e tudo mais, que é mais do que justo, né, com os torcedores. Só que ficou feio a gente ver o Maraca vazio, né? A gente tô aqui com o número, olha só, 24.813 presentes, né? O público presente, o pagante deu 20.571. Para um clássico, pouco, né? É pouco, né? Mas tem diversos fatores. E os dois times estão bem no brasileiro, tá fazendo campanha bonita. O Vasco tá numa crescente, né? O Flamengo não. O sentimento do torcedor do Flamengo não é de que o time tá bem, pelo contrário. O torcedor tá muito frustrado com a temporada e os preços dos ingressos são totalmente abusivos. A gente está no final do mês também, então assim, a galera tá apertada. Então não justifica, realmente é complicado. Agora, o Flamengo realmente levou um prejuízo, né, muito grande, porque a intenção dele era jogar na Ilha do Urubu e não pôde jogar por uma imposição da CBF. Os clubes aceitam tudo também, né? Então, enfim. E acabou levando um prejuízo, porque se jogar para esse público no Maracanã hoje em dia, com os custos que o Maracanã acarreta, realmente é complicado. Deu 24 mil, quase 25 mil presentes, né? O pagante deu quase 21, na verdade, 20.571 o público pagante. E aí o Flamengo está com 47 pontos e o Vasco está na cola ali com 44. Bom, a gente falou, na verdade a gente ouviu no trecho da entrevista, né, do Nenê, falando do Ramon. O Ramon também machucou, né, nessa partida contra o Flamengo e vai ser uma perda e tanto para o Vasco da Gama. Custou arrumar a casinha ali pelo lado esquerdo, né? Vamos falar agora de outro time carioca, aí sim, né, o único carioca que marcou gol nessa rodada do Brasileirão foi o Fluminense, mas que mesmo assim não venceu, ficou no empate com o Bahia em 1-1. No Rio, o Fluminense saiu perdendo para o Bahia, que abriu o placar logo no começo do jogo com o Edgar Júnior. Gustavo Scarpa chutou de direita e empatou, mas não saiu disso. Final 1-1. O Gustavo Scarpa, toda vez que pegava na bola, foram 10 minutos do primeiro tempo todo assim, né? Ele arriscou um chute, arriscou outro, errou. E o torcedor começou a vaiar o Gustavo Scarpa. É um bom jogador, né? Agora tá naquela fase. O jogador vive de fase também. Tem a fase que não é boa e a fase que é boa, né? O jogador vive de fase e o jogador vive também de acordo com o time, né? O Scarpa estava muito bem no início do ano, jogando em um altíssimo nível. Quando ele se machucou, ficou 2 meses fora. E quando ele voltou, o status do time do Fluminense era outro. O time estava muito abaixo já. Sofreu com o desfalque dele mesmo, sofreu com o desfalque do Sornosa, que ficou muito tempo fora. E o elenco do Fluminense é um elenco fraco. Essa é a realidade. O Scarpa não conseguiu voltar no seu mesmo nível físico, técnico, e sofre com um time que não está arrumado, que sofre muito com desfalques, que tem que trocar jogador toda hora. E isso é complicado, realmente. Agora, pedir para a torcida entender isso é um pouco demais. E aí, você falou do rendimento da equipe, né? Que o jogador depende muito da equipe. O que não tem jogado, né, até por questões de... Não sabe se vai, se fica do PSG, é o Wendel, o volante Wendel, que hoje é um dos destaques aí do elenco tricolor, né? E aí, por essa pendência ainda, né? Negociações, enfim, torcedor também pegando no pé do Wendel, o Wendel não tem jogado e, consequentemente, sobra um pouco também para o Scarpa, que é o jogador que está ali um pouco à frente do Wendel. E agora o Leandro Colares não está acreditando até agora que o Corinthians perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 1-0. O que mudou com isso? Para o Corinthians, nada, por enquanto, né? Ainda é o líder, só que hoje o Palmeiras joga contra o Cruzeiro e pode diminuir essa distância de 6 para apenas 3 pontos. Vamos ver o gol desse jogo. Jogando em Campinas, a Ponte Preta fez boa jogada pela esquerda. O cruzamento de Jefferson veio na medida e Luca cabeceou bonito para marcar. Final Ponte Preta 1, Corinthians 0. Gol do Luca que pertence ao Corinthians, está emprestado para a Ponte Preta. A lei do ex sempre prevalece. Firme, sempre prevalece. E aí marcou esse gol bonito, né, de peixinho. Você que jogou muito videogame, né, na época do Antil, lembrou, né, esse peixinho. Aí, Leandro Colares, o Corinthians teve uma queda surpreendente, né? A profecia do Renato Gaúcho também prevaleceu para esse segundo turno. Que o Corinthians despencaria, né? Está despencando mesmo, né? Só que aí, torcedor, a gente tem as imagens aí da sede do Corinthians. Torcedor já foi lá, já pichou a sede do Corinthians, já ameaçando jogador, falando que se não jogar, né, a gente vai ver a frase lá, ou joga por amor, joga por terror, rapaz, acabou. O Brasil é um país fantástico, né? O líder só no Brasil que o líder do campeonato tem um muro pichado. Cara, parece que o Corinthians está brigando para não cair, se for olhar esse cenário, né?
É claro que o torcedor tem o seu motivo para ficar chateado. Preocupado, né? Acho preocupado, que no máximo preocupado, né? Preocupado até é uma palavra melhor do que chateado. Agora, pichar um muro é de uma coisa bizarra, assim. O líder do campeonato está em crise e o terceiro colocado, que é o Santos, também está em crise. São coisas do campeonato brasileiro, né? Coisas do futebol brasileiro que é quase inexplicável. O sinal de alarme, de alerta, na verdade, está ligado já há bastante tempo, né? Vamos colocar pelo menos umas 4 ou 5 rodadas atrás, esse alarme já disparou. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai ver os gols de São Paulo e Santos e também os outros gols da rodada, só que antes, para a gente entender um pouco mais, a gente está falando de mudança, a gente está falando, né, dessa derrota do Corinthians, para a gente entender, né, o que mudou na configuração da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver agora como está a situação do seu time na tabela do Brasileirão. Vamos lá, olha só, o Corinthians tem 59, o Palmeiras é o segundo com 53. Lembrando que o Palmeiras joga hoje contra o Cruzeiro, pode chegar a 56 pontos, né? Depois vem o Santos, que perdeu o clássico para o São Paulo, o Grêmio é o quarto, o quinto Botafogo, o sexto Cruzeiro e o sétimo Flamengo, fechando ali Libertadores e pré-Libertadores, são 47 pontos. Depois vem Vasco, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Na segunda parte da tabela, o São Paulo está aliviado, está respirando, né? Está com 40 pontos em 11º. Depois Chapecoense, Bahia, Fluminense, Sport. O Curitiba, que num jogo ontem emocionante, venceu o Sport por 4-3, se livrou da zona do rebaixamento temporariamente. Né? Na zona do rebaixamento, a Ponte Preta, apesar de ter vencido, foi para a zona do rebaixamento, está na zona do rebaixamento, né? O Avaí, Vitória e o Atlético Goianiense com 27 pontos. Todo convidado que vem aqui está cravando o Atlético Goianiense como já na Série B. Você também crava isso? Ou você é aquele jornalista que, vou dizer, um pouco político, né? Que diz que tudo no futebol pode acontecer. Não é muito a minha, não. O Atlético Goianiense já caiu há muito tempo, na verdade. E aí tá aquela turma brigando ali, né? Avaí, Vitória, Ponte Preta, Curitiba. O Fluminense, Bahia, Chapecoense deram uma desgarrada, né? O São Paulo também, nessa rodada. Então você tem uma divisão muito clara ali do Sport do Curitiba, que tem 35 pontos, para o Fluminense, Bahia, Chapecoense, que tem 39. Talvez seja o momento de a gente olhar com um pouco mais de atenção para o esporte, do esporte para baixo. Né? O desenho hoje, eu acho que o desenho hoje é esse. Sport, Curitiba, né? Ponte Preta, Avaí, são os times que estão brigando mais. Agora, também não estão livres ainda, Fluminense, Bahia, Chapecoense, porque para essa pontuação mudar no final do campeonato, os times têm realmente uma motivação maior. Não duvido que essa pontuação aumente um pouco, não. Daqui a pouquinho a gente vai ver, tabela da Copa Alterosa, Sub-17, né, chegando aí à semifinal. A gente vai ver também a situação do JF Vôlei na Superliga Masculina, só que antes a gente vai fazer uma pausa aqui no Arena e daqui a pouco a gente volta, inclusive complementando aí com os gols da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A pausa é rapidinho. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa. Falei para vocês da Copa Alterosa Sub-17, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela, na verdade, dos resultados, né? Para a gente saber quem se classificou para a semifinal dessa competição. Olha só, os jogos do final de semana, né? Que foram os últimos aí da primeira fase. O Esporte Clube Juiz de Fora venceu o Aimoré pelo placar de 3-0 jogando em casa. O Tupi goleou a seleção de Matias Barbosa por 6-0 jogando no Salles de Oliveira, aqui em Juiz de Fora. E o Simão Pereira venceu também o Núcleo Esportivo do Claudinei Clementino, né, o NEC, pelo placar de 3-2. E aí eu tenho aqui os semifinalistas, né, da competição. Olha só, Tupi Esporte, né, o Simão Pereira e o Núcleo Esportivo do Claudinei Clementino fazem os jogos da semifinal da Copa Alterosa Sub-17. Claro que a equipe da TV Alterosa vai estar acompanhando também essa fase final de competição. E agora eu tenho um recado para você que está aí acompanhando a Arena Alterosa. Eu tenho uma novidade para você que ainda não tem o seu AP, né? Eu estou falando da Precon, a construtora Precon, que chegou com tudo em Juiz de Fora. Isso mesmo, depois de realizar grandes obras em Belo Horizonte, como os estádios Mineirão e Independência, a Precon apresenta para você o maior 2/4 com elevador do programa Minha Casa Minha Vida. Conheça o lançamento Ville Firenze, que fica pertinho do Museu Mariano Procópio, a apenas 2 minutos do centro. Um condomínio fechado, com guarita 24 horas, gás canalizado, área de lazer. Garanta já o seu AP pagando parcelas a partir de R$ 399 e entrada em até 36 vezes. Aproveite ainda os diferenciais que só a construtora Precon oferece, que são melhor acabamento, maior janela, banheiro mais espaçoso,
paredes removíveis e muito mais. Garanta condições especiais de lançamento pelo telefone 98415-3971. 98415-3971. Precon, conheceu, comparou, comprou. Bola para frente aqui na Arena Alterosa. Leandro Colares, a gente falou, mostrou a tabela do Brasileirão, mostrou essa configuração que tá se desenhando aí, né, com o decorrer das rodadas do Brasileiro, e hoje tem Palmeiras e Cruzeiro. Dá o quê? Olha, o Palmeiras está numa sequência muito boa, né? Pode chegar a 4 vitórias seguidas, um time que está com um moral elevado e com uma motivação especial que é a provável disputa pelo título, que é algo que a gente não imaginava há poucas rodadas atrás, né? Que alguém poderia tirar o título do Corinthians e o Palmeiras se consolida como o candidato, já que o Santos, embora tenha uma pontuação compatível com isso, mas não apresenta futebol, acabou de demitir o seu treinador, né? Levir Coupe. O Palmeiras acho que tem essa condição e tem uma motivação, está num bom momento e acho que tem tudo para vencer hoje e até esquentar esse clima do clássico do próximo fim de semana. E aí a gente tem um trecho da entrevista do Mano Menezes, né, que falou, inclusive, da volta do Robinho, meio-campo, bom de bola, né, que volta aí para reforçar o Cruzeiro nessa partida contra o Palmeiras, e também da perda do volante Hudson, né, a perda do volante Hudson que se machucou num treino, numa dividida, numa dividida com o Thiago Neves e acabou se machucando, né, e provavelmente vai ficar fora aí dessa temporada ainda de 2017. Vamos ouvir o treinador Mano Menezes. Temos alguns retornos, temos retorno de Robinho, estamos avaliando o aproveitamento dele, se para início ou durante o jogo. É isso que a gente está fazendo nos treinamentos com ele. Provavelmente teremos uma baixa, que o Hudson sentiu o adutor aí, aqueles sinais de final de outubro, início de novembro, que eles começam a aparecer. E então vamos decidir pela utilização de Romero ou Lucas para substituir Hudson. Temos uma questão de Alisson, que estou avaliando em relação, né, àquela lesão lá de Chapecó, que a gente foi, né, acelerando um pouquinho para a utilização ali nos jogos finais, foram importantes, mas que agora não tem sentido nenhum a gente correr nenhum tipo de risco maior, né? A fala do Mano Menezes é importante, apesar de ter dado um pouquinho de sono, né? Tá calmo, tá tranquilo. É aquela fala também, fácil, né, de você decupar, né? O jornalista de internet, né? Fácil de você escrever na hora. Muitas pausas, né? Mas tá tranquilo, né? Campeão da Copa do Brasil, renovou o contrato. Fácil de editar também, né? Também. E aí tá falando sobre essas novidades aí pro Cruzeiro. Volta do Robinho, muito importante, né? O Alisson talvez jogue, já abaixa é o volante Hudson que se machucou. Bom, ô Leandro Colares, vamos falar agora do Tupi. O Galo Carijó ainda bem certo para 2018, né? A última novidade para quem está acompanhando aí nas redes sociais, enfim, é talvez um possível acerto com o técnico Alexandre Barroso. Para quem não conhece, a gente tem, né, as fotos aí do Alexandre Barroso, um técnico já bastante experiente, né? Principalmente no futebol mineiro, né? O último campeonato mineiro estava no Uberlândia, né, terminou ali no meio da tabela, né, no finalzinho estava Começou muito bem, né, e depois deu uma caída. E aí tem passagens, né, pelo Vila Nova, Ipatinga, CRB, Cabofrense também, o Mamoré. Para você, é um bom nome para começar a temporada no Tupi? É um nome como o Tupi tem apostado nos últimos anos, né? Técnicos que não estão em grande momento, que em algum momento já tiveram passagens interessantes, e que não estão em uma posição de querer pedir muito, né, financeiramente. É o caso do Alexandre Barroso, que não vem de grandes campanhas. É o que o Tupi dá para fazer. Não é a primeira vez que o Tupi procura o Alexandre Barroso, né? Para a temporada de 2014, o Tupi chegou a conversar com ele também. Na época, esbarrou em questões financeiras, de orçamento, para não conseguir acertar com ele. E o Wilson Gotardo foi que treinou o time no início daquele campeonato. Agora uma segunda oportunidade, né? O Tupi procurando esse treinador. Agora é um cara de trato muito fácil, né? É um cara muito tranquilo, um cara muito boa gente também. E acho que é uma boa aposta, uma aposta interessante dentro do que o Tupi pode fazer, né? Financeiramente o Tupi não tem condição de pagar um técnico que esteja em alta, então procura um técnico que tenta se reinventar para
alçar voos maiores depois, assim como foi com o Ailton. E o torcedor, claro que é bem exigente, depois da saída do Ailton Ferraz, né, que foi muito bem na Série C, na temporada com o Tupi, espera também que o Alexandre Barroso, se acertar, né, vá bem também no Campeonato Mineiro para começar bem 2018. Vamos fazer uma pausa aqui no Arena, daqui a pouquinho eu vou voltar falando para você um pouco sobre o JF Vôlei, que perdeu mais uma na Superliga e segue sem pontuar. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Bem, de volta com a Arena Alterosa. No final de semana, o JF Vôlei jogou em casa, enfrentou o Vôlei Renato e perdeu por 3-7-0. Na quinta-feira, vai ter uma matéria bem bacana com o técnico do JF Vôlei, o Henrique Furtado, que agora é o mais novo papai. A Superliga ela sofreu uma alteração. Acho que entraram equipes de grande investimento, ainda mais equipes de grande investimento. Então, o projeto... Nós vamos ter ainda mais dificuldades para repetir o resultado do ano passado. E agora, nessa nova fase como pai também, uma coisa que está me engrandecendo muito, estou aprendendo muito e tenho muito a aprender ainda. Mas as duas coisas com muita intensidade, com muita dedicação para fazer bem. Quinta-feira, às 11 da manhã, nosso próximo encontro. Leandro Colares, muito obrigado pela sua parceria. Não some, não. E já que você está otimista com a vitória do Palmeiras, placar para hoje à noite? 2-0 Palmeiras. É com esse pitaco que a gente vai encerrando a Arena Alterosa dessa segunda-feira. Uma boa semana para você. E tá chegando ele, tá ali com o chapéu na mão já para dar notícia para você de tudo o que aconteceu no final de semana e na manhã de segunda aqui na Zona da Mata e Campos das Vertentes. Valmir Rodrigues, vai que é sua.